Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. É com muita felicidade que estou aqui mais uma vez para trazer uma meditação das Sagradas Escrituras para você e para a sua família. E nessa oportunidade, domingo de Páscoa, é muito importante nos voltarmos mais uma vez à Escritura para aprendermos e nos relembrarmos sobre o motivo real da Páscoa, o motivo real da nossa celebração nessa oportunidade. E para a nossa meditação, para a nossa contemplação das Sagradas Escrituras nessa oportunidade, nós temos o texto de Gênesis 3, de 15 a 19. Pause o vídeo, encontre o texto e volte para nós estarmos juntos fazendo essa leitura. Gênesis 3, de 15 a 19. Que diz assim: Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O meu amigo Lucas Cancela, ele compôs uma música que tem uma letra belíssima para nós entendermos um pouco mais a respeito desse texto. Eu gostaria de recitar trechos dessa música aos queridos. Diz assim: Um monte de pó. Por que não dizer que a vida é apenas um monte de pó? A vida passa e com ela se vai todas as chances de melhorarmos. Nós vivemos na terra, nós sujamos o mundo, mas no final vamos ser apenas um monte de pó. E para que tanto apego às coisas materiais se isso daqui vai passar? Então deixe que passe e que melhore tudo o que nós conhecemos, porque no final de tudo nós vamos ser apenas um monte, apenas um monte, apenas um monte de pó. Essa música ela explica bem o quanto ninguém realmente gosta de pó. Acredito que em seu círculo de convivência, em sua família, entre seus amigos, existam pessoas que inclusive tenham alergia ao pó, à poeira. Dos seus móveis você com certeza tira uma quantidade bem expressiva de pó, de poeira, e que realmente é indesejável, realmente serve apenas para sujar, é apenas para trazer depredação, apenas para trazer realmente desperdício da qualidade devida a um objeto, a um ambiente. Pó, poeira, apenas estraga, é apenas coisa sem utilidade, que nós desejamos longe daquilo que é valioso. E nessa oportunidade, eu te convido não apenas a limpar os seus móveis, não apenas limpar a sua casa, mas de fato sair do pó, a tirar a sua vida em meio ao pó, a retirar a sua vida do meio do pó. O livro de Gênesis, como eu já narrei aos irmãos em outras oportunidades, é um livro que faz parte da Torá, do Pentateuco. É um livro destinado a mostrar a origem do homem e a origem de toda a criação, inclusive o início e a queda do homem. No texto que nós lemos, mostra exatamente o desfecho da queda do homem, onde Adão escolheu desobedecer a Deus, escolheu pecar, e assim estava sendo avisado das consequências do seu erro. É muito interessante observarmos como o autor, Moisés, ele não esconde de forma alguma o erro de Adão, não esconde de forma alguma a forma com a qual Adão deixou a desejar. Expõe de forma bem explícita aquilo que Adão fizera e aquilo que ele deixara de fazer, que é exatamente obedecer a Deus. E diante disso nós podemos perceber no nosso texto algumas orientações e algumas implicações a respeito da obediência, que eu gostaria de ver com os irmãos nesta oportunidade. A primeira dessas orientações sobre a obediência ao Deus Pai que nós temos é a comparação ou a explicação da obediência falha de Adão e de como isso nos fez pó. Eu não sei se você já parou para observar, mas Adão era o homem mais inteligente, mais rico, mais forte, mais belo, o melhor homem sobre a face da terra. Qualquer adjetivo qualificativo que você conseguir pensar,
Adão o era, porque ele era o único homem sobre a terra. E este homem que era o melhor, que era o maior homem sobre toda a terra, ele, teologicamente falando, não era uma criança, não era um menino. Ele não estava aprendendo a respeito de como viver. Deus o fez maduro, fez responsável, fez capacitado a responder por suas ações e saber o que era certo e o que era errado, a saber, de fato, como deveria fazer para agradar a Deus. E é exatamente por isso, meus irmãos, que Adão tinha a capacidade de assumir as responsabilidades que foram atribuídas a ele. Ele não foi pego desprevenido, ou Deus incumbiu-o de alguma coisa que ele não tinha capacidade para fazer. Ele sabia o que deveria ser feito e sabia como fazer. Deus o havia criado dessa forma. O pó da terra, que agora era um homem, ele foi exatamente dotado da capacidade de ter vida pelo próprio Deus. Como nós vimos nos capítulos anteriores em Gênesis, Deus tomou do pó da terra, o moldou fazendo barro e fez com que esse barro, através do sopro de vida que recebeu do Senhor, tivesse vida, vivesse de fato. O pó da terra agora era vivo e deveria obedecer a Deus. Porém, ele escolhe desobedecer, escolhe deixar a desejar de fato. O pó da terra havia se tornado o espelho da glória de Deus e havia escolhido errar, havia escolhido pecar. Quando olhamos para a queda, quando nós olhamos para como Adão caiu, nós vemos que, de fato, todo o desejo de ser grande, todo o desejo de possuir um conhecimento que a serpente dissera que somente Deus tinha e que quando ele comesse, de fato teria, todo esse conhecimento que a serpente havia narrado à mulher e a mulher transmitida ao homem, quando ele come do fruto proibido, ele então percebe que não adquiriu de forma alguma. Tinha sido uma escolha tola, uma escolha boba, porque o que ele ambicionava, o que ele mais desejava, não conseguiu através da transgressão da lei de Deus. E é justamente por isso, meus irmãos, que nós vemos que, ironicamente, transgredir a lei de Deus, os preceitos que Deus havia passado ordenado, não fizeram o homem melhor, mas apenas pior, muito inferior ao que ele era anteriormente, muito inferior ao que ele era anteriormente. Diante disso, nós percebemos como o pó da terra, que pela graça de Deus, pelo poder de Deus, se tornara barro e se tornara vida, agora escolhera tentar ser maior do que de fato era, e acabou sendo descoberto, acabou percebendo que na verdade ele era muito, muito inferior ao que de fato imaginava, muito inferior ao que de fato ele imaginava. Pelo poder do Senhor, o pó passara a ser barro e passara a viver, ter vida. E pela escolha errada, pelo desejo de grandeza além do que deveria, a vida voltou a ser nada. Por causa de Adão, por causa do seu erro, por causa da sua transgressão, toda a raça humana já nasce no pecado, já nasce condenada a ser transgressora da lei de Deus. Quando nós nascemos, somos transgressores da lei do Senhor. Como nós vemos no Salmo de número 51, versículo de números 4 e 5. Nós já nascemos em iniquidade, já nascemos no erro. E é justamente por isso que Deus explica a Adão as consequências do seu erro, explica a Adão o que resultaria ele ter desobedecido os preceitos do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos que Deus de fato ele é justo, de fato ele realmente pratica ou aplica a sua justiça. E parte disso nós compreendemos quando ele fala a Adão, que não poderia simplesmente deixar para lá o erro que ele cometera, teria punição e teriam consequências para a sua vida. E, consequentemente, para toda a raça humana. No momento em que o pecado entrou no mundo, no momento no qual o pecado realmente deu-se a conhecer no homem, o homem perdera-se e perdera a capacidade de ser perfeitamente ao espelho da glória do Senhor. O homem perde a capacidade de ser glória do Senhor e também perde o rumo da sua vida. Ele se perde e, consequentemente, todos os seres humanos com ele. Adão, através do seu erro, através da sua incapacidade, ele não trouxe prejuízos apenas para si ou para sua família, trouxe para todos nós que nascemos, todos nós que somos homens, todos nós que somos criados a partir do poder e da permissão do nosso Deus.
O pó esquecera-se do que era e para que servia. Servia para transmitir, para espelhar a glória do Senhor e glorificá-lo fazendo isso. O pó se esquecera do que era, pó, que através do poder do Senhor Todo-Poderoso passara a viver. Esquecera do que para que servira. Esqueceu realmente qual era a sua utilidade, do porquê de fato estava ali. E muitas vezes nós nos esquecemos também, assim como Adão, sobre o que de fato é a nossa responsabilidade, o que de fato é o motivo de nós existirmos. Você, meu querido, você, minha querida, existe para de fato ser um espelho da glória do Senhor. E você existe unicamente para glorificar o nome do Senhor fazendo isso. E através do seu modo de viver, nessa glorificação constante do nome do Senhor, ter prazer, ser feliz fazendo isso. A obediência à falha de Adão fez com que, de fato, o pó retornasse a ser pó. O pouquinho que ele havia crescido, o pouquinho que ele havia recebido de liberdade da parte do Senhor, resultou exatamente em ele voltar a ser pó. Voltar a ser pó. Simplesmente pó. E por influência do pecado, todos nós já nascemos com desejos de sermos grandes, poderosos, de sermos notados pelas pessoas. Pare e observe o quão corrupto é o seu coração. O quão desejoso de reconhecimento dos seus familiares e amigos você é. Pare e observe o quanto o seu coração é desejoso de receber um elogio, de receber uma palavra que reconheça o seu esforço, a sua determinação, o seu trabalho de alguma forma. Pare e observe o quanto você, o quanto nós já nascemos desejosos dos holofotes, dos aplausos, dos elogios dos homens sobre a terra. Tudo isso fruto do pecado. Tudo isso fruto da desobediência de Adão. A obediência falha deste homem trouxe consequências para todos nós que nascemos, todos os homens sobre a terra. Através de Adão, todos os homens desejam serem ilustres, serem realmente grandes, porém, continuam sendo apenas pó da terra. Continuam sendo apenas pó da terra. Única e exclusivamente pó da terra. Por sermos representados por Adão, nós já nascemos em pecado, como narrei aos queridos. Graças a esse pecado original, o primeiro pecado de Adão, que nos representava de forma federal, todos nós já nascemos em pecado e, por conta própria, não temos condições de mudarmos isso. Não temos condições nenhuma de mudarmos isso em hipótese alguma. O representante federal equivale ao que nós hoje conhecemos na política. Quando você participa de uma eleição e um político ou outro é eleito, ele te representa. No que ele decidir, vale para você. Você concordando ou não, vale para você. E Adão fez o mesmo por nós. Ele representou toda a raça humana e escolheu errar. E por consequência do seu erro, todos nós já nascemos no erro, todos nós pagamos pelo seu erro. Por isso, nós já nascemos com inclinação ao pó. Já nascemos com inclinação ao pecado. Já nascemos com inclinação a desejarmos o que é errado. Por natureza somos mesquinhos, raivosos. Somos pessoas que desejam apenas a satisfação dos seus próprios desejos. E agimos com desdém, com falta de decoro, com falta de consideração para com o nosso próximo. Não importa como ele está vivendo, não importa pelo que ele está passando, desde que eu esteja bem, desde que as minhas necessidades estejam sendo atendidas. Por causa da ausência de capacidade de obedecer em Adão, pela sua obediência falha, nós todos pagamos o preço. Não se engane, meu querido, não se engane, minha querida. Um monte de pó é o que Adão nos tornou. Nós voltamos ao que nós éramos no início, um monte de pó. Diante da grandeza de Deus, diante do poderio do Senhor, todos nós somos um amontoado de pó. Somos como o lixo, porque a santidade do Senhor é agredida, é realmente ofendida pelos nossos pecados. Por vivermos no pecado e sermos dominados por ele, todos nós somos um monte de pó, somos como o lixo que nós queremos distante, queremos longe de nós. Não se engane, meu querido, não se engane, minha querida. Um lixo, um amontoado de lixo em um saco bonito, continua sendo lixo. Continua sendo lixo. Por isso não adianta ser muito bonito,
Não adianta de forma alguma ser muito rico. Não adianta de forma alguma ser muito influente. Não adianta de forma alguma ter muitos contatos. Enquanto você tentar mudar a sua situação unicamente através do que você pode fazer com as suas mãos, você continuará sendo um monte de pó e um saco bonito. Um amontoado de coisas que desagradam a Deus, e uma roupinha bonita, em apetrechos bonitos. Realmente, um amontoado de coisas que desagradam a Deus, com a vestidura bonita e que não engana o Senhor de forma alguma. Pela desobediência de Adão, pela obediência falha deste homem, todos nós já nascemos no pecado. Todos nós já nascemos destinados a voltarmos ao pó. Voltarmos ao pó. Uma segunda orientação que o nosso texto nos passa, meus irmãos, é com respeito à obediência perfeita de Cristo, nos fazer novamente barro, nos fazer novamente moldados pelo Senhor. E é bem interessante isso, e nós podemos perceber de uma forma bem direta, quando nós lemos Efésios 2, de 1 a 5, onde nós vemos de uma forma bem explícita a situação, um raio-x espiritual diante do Senhor, como nós somos de fato diante do Senhor. Encontre esse texto, Epístola de Paulo aos Efésios 2, de 1 a 5, leia e volte para que nós possamos, então, ter uma explicação mais detalhada a respeito do texto de Gênesis e desse texto em Efésios. Observe como, de fato, como realmente nós somos mortos e não temos capacidade, por conta própria, de mudarmos isso. E é justamente por isso que Cristo foi o único que não nasceu do pó. Cristo Jesus não nasceu pecador. Cristo Jesus não nasceu em meio ao pecado. Cristo Jesus veio de uma forma virginal, pelo milagre do Senhor. Ele jamais conheceu o pecado, jamais foi maculado, jamais foi estragado pelo pecado, pelas obras pecaminosas que nós praticamos, que nós vivemos. Foi através unicamente de Cristo Jesus que nós obtivemos a oportunidade de deixarmos de sermos pó. Para nós, de fato, meus irmãos, voltarmos a termos esse relacionamento prazeroso com o Senhor, como Adão tinha antes da queda, era necessário que, de fato, nós pagássemos pelos nossos pecados, mudássemos a situação pecadora que nós vivíamos. E era impossível, ao menos para nós. Era completamente impossível. É justamente por isso que Cristo Jesus, ele faz exatamente essa obra salvadora em nossas vidas, nos capacitando, de fato, a vivermos de um modo que é diferente do que nós vivíamos antes. E eu vou narrar isto aos queridos. Cristo foi o primeiro a não voltar ao pó, ou no sentido de permanecer morto. Ele ressuscitou. E a Páscoa nós comemoramos exatamente esse período no qual Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou também. Porque ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos através da sua vida. Ele pagou o preço por nós. Funciona assim. Imagine que você e toda a sua família tentassem, de alguma forma, pagar uma dívida muito grande que você tenha. Só que nenhum de vocês recebem salário, trabalham como escravos. Toda a sua cidade tenta pagar por você, mas ninguém recebe salário, porque vocês são escravos e não recebem nada por isso. Toda a humanidade, em todas as eras, tentando pagar unicamente por você, mas ninguém jamais recebeu salário, porque vocês são escravos e escravo não recebe salário. Era necessário alguém pagar. E foi por isso que Cristo Jesus pagou por nós. Todos nós que somos eleitos, escolhidos, separados, santos do Senhor, Cristo Jesus pagou por nós, para que fôssemos habilitados a novamente estarmos nesse relacionamento com o Senhor, a novamente voltarmos a sermos trabalhados pelo Senhor, deixarmos de ser pó da terra e passarmos a ser algo muito melhor do que nós podemos imaginar. Assim, pela obediência perfeita de Cristo Jesus, nós somos habilitados a vivermos da forma como agrada a Deus, da forma como de fato Deus tem prazer em nos observar. Observe como tudo o que nós tivemos de prejuízo, nos versículos de 15 a 19, Cristo Jesus foi automaticamente pagando por nós. Tudo aquilo que nós tivemos de prejuízo, Cristo Jesus tomou para si, para que nós tivéssemos então toda a graça do Senhor sobre nós. É uma dupla imputação. Ele recebe sobre si todo o nosso pecado, toda a culpa pelo nosso pecado, todo o preço da nossa desobediência e paga perfeitamente diante do Senhor. E todos os seus méritos, tudo aquilo que ele merece, é depositado sobre nós, para que as bênçãos espirituais do Senhor sejam sobre nós. Não porque nós merecemos,
mas porque Cristo Jesus pagou através do seu sangue e através do seu sacrifício, através da sua vida. A obediência de Cristo, meu querido, caso você não tenha entendido até hoje, não foi porque você merecia. Não foi porque você merecia. A obediência de Cristo foi unicamente por amor ao Deus Pai. O Deus Pai nos escolheu em amor, unicamente baseado nele. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o que existe em nós que possa atrair ao Senhor. Deus nos escolheu antes mesmo de tudo existir. A sua escolha não foi baseada em nada que estivesse em nós, ou nada que pudesse passar a existir em nós. A escolha dele foi através de Cristo Jesus, antes mesmo da fundação do mundo. Cristo pagou um preço, meus irmãos, que nenhum ser humano poderia pagar. Que nenhum ser humano teria capacidade de pagar. Cristo Jesus deu a sua vida. Cristo Jesus assumiu a nossa morte, para que nós fôssemos perdoados, não inocentados, mas perdoados por Deus. Nós não somos inocentados pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nós somos perdoados. E o perdão custou a vida do nosso Senhor. Custou a vida do nosso Senhor. O sacrifício de Cristo Jesus, caso você não esteja se lembrando, não foi bonito, não foi um negócio bonito como muitas vezes nós vimos na TV. O sacrifício de Cristo Jesus foi algo horrível, pesado de assistir, pesado de ler nos versículos da Bíblia, pesado de nós imaginarmos, foi hediondo, foi terrível, foi algo brutal, foi algo que realmente nós não conseguiríamos sequer observarmos, o que dirá passarmos por tudo isso. O sacrifício de Cristo Jesus, meus irmãos, não foi de forma alguma algo bonito, mas foi extremamente necessário para nós sermos perdoados pelo nosso Deus, para nós sermos perdoados pelo nosso Deus. Jesus era 100% homem para poder nos representar, e ao mesmo tempo ele era 100% Deus, para poder não errar de forma alguma e apresentar um sacrifício que Deus se agradasse, que Deus se satisfizesse nele. Jesus ofereceu-se por nós, sem nunca ter errado, sem nunca ter deixado a desejar, para nós sermos perdoados diante do Deus Pai. Tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a nossa dívida, e nos deu realmente uma mudança de vida. Ele tomou sobre si o nosso destino, o qual nós não poderíamos alterar, o qual nós não poderíamos mudar, o qual nós não poderíamos de forma alguma dar um novo rumo, o qual nós não poderíamos dar uma nova realidade. Cristo Jesus pagou por nós, diante de Deus Pai, para nós sermos perdoados, para nós sermos de fato perdoados definitivamente e eternamente diante de Deus Pai. Assim, meus irmãos, o remédio, ele é tão grande quanto a doença. O sacrifício de Cristo Jesus foi proporcional no sentido daquilo que nós deixamos a desejar. Cristo Jesus agradou ao Deus Pai muito além do que nós podemos deixar a desejar. Por isso o perdão, ele foi concedido uma única vez, através de uma única obra, e ele que vale por toda a eternidade. Através de Cristo Jesus, nós somos perdoados eternamente no Deus Pai, eternamente diante do Deus Pai. Em Cristo, o nosso monte de pó recebe a liga da vida através do Espírito Santo, para nós podermos então não mais jazermos ao pó, mas termos uma capacidade, uma oportunidade de nova vida. O monte de pó passou agora a não ser somente pó, passou realmente agora a ser algo melhor. Eu não sei se você já viu uma criança brincando, já viu uma criança produzindo alguns alimentos, mas normalmente a criança vai brincar e vai fazer algum tipo desse alimento, ela faz de barro. E normalmente não tem um barro ali. Ela pega uma quantidade de pó, de terra, coloca uma quantidade adequada de água e faz virar barro. Faz virar barro. Na medida adequada, qualquer quantidade de pó seco pode voltar a ser barro, pode estar úmido novamente. E o que Cristo fez por nós, meus irmãos, foi exatamente se oferecer para pagar a nossa dívida e para nos tornar capacitados a recebermos o Espírito Santo, que gera vida em nossos corações e nos faz novamente barro na mão do Senhor. Nos faz novamente barro
na mão do nosso Deus. O sacrifício de Cristo Jesus, que não foi merecido por você, não foi merecido por mim e não foi merecido por nenhum ser humano, foi para nos tornar novamente barro na mão do Senhor, para nos tornar novamente barro na mão do Senhor. Somente Cristo Jesus poderia nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Somente Cristo Jesus poderia transformar a nossa morte eterna na capacidade de vivermos eternamente para o Senhor. Somente Cristo Jesus poderia pegar o nosso pó seco e transformar novamente em barro nas mãos do oleiro, em barro na mão do Senhor. Somente Cristo poderia nos capacitar a termos vida ao invés de morte. Vida ao invés de morte. Nosso monte de pó, caso você não tenha entendido, para se tornar barro, exigiu a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Para você estar ouvindo essa mensagem nessa oportunidade e ela fazer sentido na sua vida, foi necessário que Cristo Jesus se oferecesse, que Cristo Jesus pagasse o preço para você ser perdoado diante do Senhor. Não foi de graça, custou a vida de Cristo Jesus, mas não teve custo para nós. Foi pela graça, mas exigiu um custo altíssimo. O sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus. Para nós sermos barro novamente, para nós termos vida novamente diante do Senhor, o sacrifício de Cristo Jesus, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, foi exigida para nós sermos perdoados diante do Senhor. Para nós sermos perdoados diante do Senhor. E uma terceira e última orientação que nós temos no nosso texto é a orientação de que a obediência pessoal faz com que reflitamos o estado de vasos de honra. A obediência pessoal faz com que nós reflitamos o estado de vasos de honra. E eu quero que você encontre, por gentileza, na sua Bíblia, o texto de 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo aos Timóteos, no capítulo de número 2, versículos 20 e 21. Encontre esse texto, enquanto você procura, pause esse vídeo, leia o texto e volte para nós continuarmos a nossa meditação, para nós continuarmos a nossa pregação. Quando nós entendemos que nós somos barro na mão do Senhor e que somos trabalhados por Ele, então nós compreendemos que, assim como o oleiro faz com o barro, adicionando cada vez mais água para torná-lo adequado, para deixá-lo no ponto adequado para ser trabalhado, o Espírito Santo em nossas vidas é exatamente nesse sentido que Ele trabalha. A cada dia colocando mais do Senhor em nós e retirando tudo de nós que não agrada, tudo de nós que não traz realmente glórias ao Senhor. Aos poucos, Ele vai nos trabalhando, nos convencendo que é prazeroso de fato agradarmos e vivermos em exclusividade de vida. Aos poucos, vai sendo retirado tudo de nós, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vai tirando as nossas saliências, vai aparando as nossas arestas, as nossas deformidades espirituais, vai fazendo com que nós estejamos da forma como agrada realmente ao nosso Senhor. E é diante disso, meus irmãos, que nós vemos que constantemente o oleiro ele aplica mais água para deixar o barro mais maleável e assim poder trabalhar nele. E assim nós vemos que quanto mais nós buscamos uma vida íntima com o Senhor, quanto mais nós desejamos aprender da palavra e colocarmos em prática, mais nós também somos colocados para tirarmos de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Abandonarmos pecados de estimação, abandonarmos aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que não faz com que estejamos mais próximos do nosso Deus. Aos poucos nós vamos sendo capacitados a vivermos dessa maneira. Ele retira todo o excesso de barro e aplana as nossas saliências, para as nossas arestas. Por isso, através desse trabalhar do Espírito Santo em nossos corações, nos moldando como realmente o Senhor deseja, nós somos capacitados a vivermos da forma como agrada ao Senhor. Assim, o Espírito Santo nos capacita a cada dia a cedermos à vontade de Deus, para vivermos da forma como agrada ao nosso Deus. O sacrifício de Cristo Jesus foi o que nos propiciou isto. E a maior garantia de que nós jamais voltaremos a ser pó, mas estaremos sendo trabalhados, enquanto o Senhor não nos chamar para a glória, para que na glória estejamos perfeitos, e lá sim, possamos gozar com o Senhor, e estarmos satisfeitos, porque nós estamos satisfazendo totalmente o nosso Deus. Enquanto lá não estivermos,
A cada dia é mais Espírito Santo em nós e menos de nós mesmos em nossas vidas. É menos do meu desejo e mais da vontade de agradar ao Senhor. Menos o desejo da carne e mais o desejo movido pelo Santo Espírito do Senhor. Para vivermos eternamente para a glória do Senhor. Para vivermos eternamente para a glória do Senhor. É o que o apóstolo Paulo explica a Timóteo, no texto que eu pedi aos irmãos para lerem, onde ele explica através de algo que era muito comum naquele período, que eram os vasos, que eram feitos do barro através do trabalho do oleiro, que ele trabalhava no barro, colocando água, aparando as arestas, como eu expliquei anteriormente, fazendo com que uma peça bonita surgisse do que antes era pó e era barro, e agora é um vaso para ser trabalhado, um vaso para ser exposto, um vaso para servir para as mais diversas coisas. Naquele período, inclusive, o vaso, ele servia para muita coisa mesmo, muita coisa que hoje a gente não usa vasos para isso. O que nós temos hoje, que passa mais próximo disso, são os potes. Os vasos daquela época são o que hoje nós consideramos os nossos potes. São as tupperwares daquele período, são os potes que eles usavam para guardar dinheiro, guardar alimento, guardarem coisas importantes, para guardar resto de coisas também. Os vasos eles eram usados para muitas coisas, mas alguns vasos eles eram destinados para algumas coisas mais específicas. Por exemplo, você não colocava dinheiro no mesmo vaso que você colocava restos de alimentos. Você não colocava pedras preciosas no mesmo vaso que você guardava algum alimento mal cheiroso. Os vasos destinados a portar essa honraria, eles eram separados, eram destinados a estarem sendo realmente colocados apenas para isso, apenas para isso. A nossa obediência pessoal, meus irmãos, nos faz a cada dia demonstrarmos para as pessoas ao nosso redor que nós somos vasos do Senhor, vasos de honra ao Senhor, separados para nós unicamente glorificarmos o nome do Senhor. Unicamente para isso. Unicamente para isso. Não servimos para nenhuma outra coisa, apenas para isso. Apenas para glorificarmos o nome do Senhor. Apenas para glorificarmos o nome do Senhor. Para portarmos honras ao nosso Deus. Portarmos honras ao nosso Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais pessoas viciadas, compulsivas, contumazes no pecado. Nós agora podemos resistir através do Santo Espírito. Nós podemos viver em santidade. E a santificação, esse agir regenerador do Espírito Santo, onde mortifica o velho homem e fortalece o novo homem em nossos corações, é o que nos faz de fato sermos capacitados a sermos vasos de honra, vasos que portem honras, que glorifiquem de fato o nome do Senhor. De fato, o nome do Senhor. Quando nós fugimos das tentações, quando nós resistimos ao pecado e fugimos de perto dele, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós, de fato, vivemos em exclusividade de vida para nosso Senhor e unicamente para nosso Senhor. A obediência pessoal, a santificação, nos faz a cada dia demonstrarmos que nós fomos predestinados, comprados como vasos de honra, que nós fomos comprados através do sangue de Cristo Jesus, para de fato portarmos honras ao nome do nosso Deus. Que nós somos comprados. E o sacrifício de Cristo Jesus também foi por minha vida, também foi por sua vida. Foi por todas as vidas que se portam como vasos de honra do nosso Deus. Vasos de honra do nosso Deus. O Espírito Santo nos move a desejarmos o que agrada a Deus. O Espírito Santo nos capacita a cada vez mais entendermos as instruções do Senhor e desejarmos essas instruções sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, de fato, nos capacita a vivermos e desejarmos unicamente o que adora, o que glorifica o nome do nosso Senhor. A maldição adquirida por Adão só foi quebrada sobre cada um dos eleitos do Senhor através de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, meus irmãos, não haveria possibilidade de nós sermos aceitos no Senhor. Diante de Deus, nós não seríamos aceitos. Diante do Pai, nós não seríamos perdoados. Diante do Pai, nós não seríamos recebidos como vasos de honra. Somente em Cristo Jesus, nós somos capacitados a isso. Caso não esteja claro para você, caso ainda você não tenha percebido, tudo que materialmente você tem, tudo que você tem de forma material, vai ficar na terra. Você não consegue levar para o céu, você não consegue levar para a glória. Tudo que você ocupa o seu tempo aqui de forma material, e você faz isso unicamente para satisfazer os desejos mesquinhos do seu coração, é perda de tempo, é juntar pó
entre os seus dedos, é juntar pó na palma da sua mão, é ter algo que você considera valioso, mas que é um amontoado de terra, um amontoado de pó diante do Senhor. Tudo que você ajunta materialmente, unicamente para se satisfazer, é um monte de pó diante do Senhor, um monte de pó diante do nosso Deus. Como vaso de honras, nós somos destinados, meus irmãos, e somos chamados, comprados por Cristo Jesus através do seu sacrifício, através do seu sangue, para nossas vidas buscarem rendimentos não aqui na terra, mas unicamente no céu. Significa que nós devemos viver da forma como agrada a Deus, para glorificarmos o seu nome. E devemos ter prazer nisso, devemos de fato ter prazer nisso. Isso significa, meu irmão, que cada pensamento, cada ação, cada palavra que você tem, que você fala, que não agrada ao Senhor, é perda de tempo. E é um vaso sendo usado para o que ele não foi destinado. Significa que tudo que você fala, pensa e faz deve ser usado para a glória do Senhor. De coisas simples, como ir à padaria e comprar um pão, como coisas mais difíceis, como usar os seus relacionamentos para demonstrar que de fato você é uma pessoa transformada, comprada, restaurada pelo Santo Espírito do Senhor. É você usar todas as oportunidades para de fato demonstrar que você foi comprado, transformado pelo Senhor. Que de fato você pertence a Deus. E o seu viver é transformado, é diferente. Você vive para satisfazer o Senhor e unicamente o Senhor. O nosso barro, ele foi moldado para que a nossa mesquinhez, a nossa raiva, o nosso egoísmo, tudo aquilo que nós achamos que nos faz maiores, fosse substituído pela satisfação de unicamente pertencermos a Cristo Jesus. De unicamente entendermos que o que nos basta é pertencermos a Cristo Jesus. A nossa maior posse é não possuirmos nada e sermos posse do nosso Senhor. O que mais vale para as nossas vidas é sermos posse do nosso Deus, é sermos comprados por Cristo Jesus. Nós somos forasteiros aqui, meus queridos. Nós somos forasteiros aqui. Em terra estranha nós estamos, como nós cantamos no nosso inário. Nós estamos aqui apenas de passagem. O nosso destino final é na glória. Não é aqui, não é no hoje, mas é na eternidade com o Senhor na glória. E unicamente na glória. O vaso de honra jamais será mais valioso do que o que ele porta, do que aquilo que ele porta. Por isso, meu irmão, se até aqui você não entendeu, se até aqui você ainda não conseguiu compreender, não importa se você tem casas bonitas, carros bonitos, se você tem muitas posses, se você tem acesso a muitas coisas especiais sobre a terra, se você faz tudo isso apenas para se satisfazer e não para glorificar a Deus em primeiro lugar, é um monte de pó. Se você trabalha o seu corpo, se você modela o seu corpo a cirurgias e a academia apenas para satisfazer o seu ego e não para glorificar a Deus, você está juntando um monte de pó. Um monte de pó. Unicamente um monte de pó. É desperdício de vida. Como o Eclesiastes vai narrar, é correr atrás do vento. É desperdício de vida. É sem proveito algum para você. Por isso, caso você não tenha entendido até agora, Cristo Jesus se ofereceu para que você fosse transformado, para que você fosse perdoado, aceito e trabalhado pelo Senhor, para ser um vaso que glorifique a Ele e unicamente a Ele. Um vaso que porte honras unicamente a Ele, unicamente a Ele, unicamente a Ele. A maldição do pecado nos fez pó. Porém, em Cristo Jesus, como nós vimos, obtivemos a oportunidade de sermos diferentes, de sermos transformados, de sermos revitalizados, passarmos a ser barro, trabalhado na mão do Senhor, trabalhado por um artista excepcional, que nunca erra, nunca deixa a desejar nos seus trabalhos. Através disso, nós podemos a cada dia sermos capacitados a entendermos que os nossos pensamentos, palavras e ações devem glorificar a Deus e unicamente a Deus. Como vaso de honra, nosso papel é a cada dia desejarmos e muito vivermos para o Senhor e unicamente para o Senhor. É entendermos que nós existimos só para isso, unicamente para isso, unicamente para isso. O pó não é mais o nosso destino final, mas sim a glória com o Senhor. O sacrifício de Cristo Jesus nos habilitou a vivermos de uma forma diferente, a vivermos com a perspectiva diferente, com a esperança diferente, com a capacidade de esperarmos o melhor do futuro. Porque no futuro nós estaremos na glória com o Senhor,
na glória com Deus Todo-Poderoso, porque nós somos comprados e perdoados por Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, o perdão veio para as nossas vidas. E é o que o músico Rogério Flauzino nos leva a compreendermos e ansiarmos quando escreve a música Dias Melhores, que eu gostaria de também recitar aos irmãos, que diz o seguinte: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Nós só seremos melhores, meus irmãos, só chegarão esses dias melhores para aqueles que de fato foram comprados por Cristo Jesus. Esses dias melhores só existirão na glória com o Pai. Somente na glória com Deus Todo-Poderoso. E não adianta tentar se ocupar com outra coisa e buscar uma satisfação em outra coisa. Dias melhores só existem para aqueles que foram comprados por Cristo Jesus. Se a pandemia nos acometer e nos adoecermos e formos realmente descidos à cova, ainda assim estaremos com esperança, porque o nosso caminhar não nos conduz apenas aqui, mas é para toda a eternidade com o Pai. A nossa caminhada, ela se encerra visivelmente aqui, e ela se estenderá por toda a eternidade junto do Pai. Por isso, nesse domingo de Páscoa, nessa oportunidade que nós temos para nos lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus por nós, lembre-se também do compromisso que você assumiu com o Senhor, de ser vaso de honra, vaso que glorifique o nome do Senhor. Por isso, fale, pense e fale e haja somente da forma como agrada ao Senhor. Tudo que você falar, tudo que você pensar, tudo que você fizer, sirva para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não se contente com um monte de pó. Aprenda a viver e a se satisfazer em ser um barro moldado na mão do Senhor, em ser um vaso de honra, um vaso que glorifique o nome de Deus. Viva assim e tenha prazer, tenha realmente objetivo de vida e veja como realmente o sacrifício de Cristo Jesus a cada dia gerará mais e mais gratidão no seu coração. Que assim você viva e assim você aguarde pelos dias melhores, porque Cristo Jesus morreu e comprou a vida de todos os eleitos do Senhor. Viva assim, e assim deseje estar na presença do Senhor, como vaso de honra, vaso comprado através de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, e assim nós vivamos, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos. Gostaria de orar por você nesse instante. Gostaria de fato, pedir ao Senhor que aplique essa mensagem ao seu coração, te capacite a viver dessa forma, te capacite a colocar em prática o que você tem aprendido da Santa Palavra do Senhor. Que você possa assim viver. Vamos juntos orarmos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bendito Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pelas nossas vidas e agradecidos por Cristo Jesus dar razão ao nosso viver. Senhor, nós somos gratos porque através de Cristo Jesus nós somos perdoados. Isso é maravilhoso demais para nós. Santo Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. E o nosso pedido nessa oportunidade é que o Senhor molde o nosso viver, molde o nosso querer, nos capacite a vivermos em exclusividade de vida ao Senhor. Que todo o nosso pensar, todo o nosso falar, todo o nosso agir seja realmente, ó Pai, voltado para glorificarmos o Seu nome. Nos capacite a vivermos da forma como agrada ao Senhor. E que todos os nossos dias de vida sejam voltados para satisfazermos ao Senhor e para demonstrarmos às pessoas ao nosso redor que nós somos comprados, que nós não mais vivemos no pó, mas agora somos barros na sua mão, que agora nós somos vasos que portam glórias ao Senhor. Nos capacite, ó Pai, a vivermos assim. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. E agora, meu irmão, e agora, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês que estão assistindo esse vídeo e sobre todos os irmãos espalhados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, Deus abençoe sua vida, minha irmã, e que essa palavra mude a sua forma de viver, mude a forma de você encarar a vida, e você viva em exclusividade de vida para o nosso Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.
aqui. Oh, graças dou, que foi assim. Qual o meu fim se Cristo não me amasse? Qual o meu fim sem sua compaixão? Qual o meu fim se ele não morresse lá na cruz? Oh, graças dou, que foi assim. Deixou seu trono lá na glória pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu, então ressurgiu. Oh, graças dou, que foi assim. Deixou seu trono lá na glória pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu, então ressurgiu. Oh, graças dou, que foi assim. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que me amou. Não sei por que sacrificou-se aqui. Oh, graças dou, que foi assim. Deixou seu trono lá na glória pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu, então ressurgiu. Oh, graças dou,